E a gente volta com dica de arte. Mais uma vez no programa, a gente recebe Carlos Saad. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo, muito boa tarde. Obrigado. Uma ótima semana para você. Você também. Carlos, como sempre, arrasando nos trabalhos em madeira. Gente, olha que espetáculo esse relógio. A base feita com uma caixa relógio, né? E aí com a pátina provençal. Pode usar como relógio de mesa ou de parede, né? De muito bom gosto. Parabéns. Agora explica pra gente como é que você fez. Bom. Tintim por tintim. Primeiramente, uma peça em MDF. Tá. Né? A lixa de madeira, que pode ser a lixa fina e a mais grossa. Eu usei 200 mais fina, 150 mais grossa. Ok. Para fazer a técnica. A tinta, eu usei o rosa antigo. Eu misturei um pouquinho de rosa antigo com branco para obter esse tom mais próximo da cor do papel. Ah, você quis chegar perto do Mais tema próximo, do papel. né? Ok. Da cor bem próxima aqui. Usamos o rosa bombom, que é o que faz o trabalho de carimbo. Um rolinho de espuma, bandeja de isopor, vela, papel, pano, tecido de camiseta, malha, o carimbo, água, cola, verniz e os arranjos para colocar. Para decorar. Para decorar. Legal. Coisa bem simples, né? Primeira etapa. então, Primeiro, como que a gente lixamos bem a peça, principalmente essas bordas que são mais ásperas, tiramos o pó. Aplicamos uma demão desta mistura que eu falei do rosa com o branco em toda a peça, interna e externa. Certo. Lixamos e aplicamos mais duas demãos. A peça todinha pintada com essa mistura. Tá. Passa a tinta, lixa, passa a tinta de novo. Nela toda, interna e externa. Nós vamos obter... Ah, tem a plaquinha Isso aqui aqui, para tá? demonstrar. Então, o que vai acontecer? Nós vamos pegar agora a vela e vamos aplicar sobre toda a parte externa da peça. Tá. A parte interna fica pintada em rosa. Ok. Tá? Então, só do lado de fora eu vou esfregar a vela. Isso. Passamos a vela. Se você quiser, ao invés da vela, pode usar também aquela cera antiga de lata de enceração, também serve. Tá. Que não existe mais, né? É difícil. Se existe, é difícil de achar. Eu, pelo menos, faz um tempão que eu não vejo. Eu ainda viu? tenho uma latinha daqui. Você tem em casa? Acho que você é um dos de poucos. É, mas uma vela, ó, passa bem a vela, né? Até obter uma camada bem lisa, não emplastrada, ela fica lisinha. Tá. Não fica aquelas crostas, né? Aplicamos a vela na peça toda, externamente. E agora vamos trabalhar com a tinta branca. Esta tinta branca eu vou aplicar sobre esta aplicação da vela, de uma maneira bem uniforme, para dar uma cobertura nessa cor rosa. Não totalmente, ela fica uma cor... Dá um tom meio rosado, né? Porque o branco não vai cobrir. Então, primeiro foram as duas demãos daquela misturinha do branco com o rosa, para ele chegar na cor próxima ao papel que ele vai trabalhar. Entre as duas demãos de tinta, você lixa. Isso. E agora, depois de esfregar a vela, Nós você vamos passa a tinta diluir branca. um pouquinho essa tinta, Ah, você põe água. ligeiramente. Só para pegar uma consistência um pouquinho mais mole, né? Mais líquida. Aqui está o segredo dessa técnica. Se você passar a tinta muito grossa, você não consegue depois lixar para ficar a pátina. E se você passar a camada muito rala, ela não dá cobertura, você é obrigado a passar duas demãos. Aí fica pior ainda para lixar. Eu ia trazer esse passo a passo já pronto, com a vela e a pintura, para chegar aqui só demonstrar. Mas acontece que se eu fizesse isso, eu não iria conseguir lixar. Aquela garra... Não, então, é bom também que a gente Então, um acompanhe. detalhe, sempre que você fizer essa técnica, você faz um lado com a vela, passa a tinta branca. Tá. E já lixa. Perfeito. Faz o outro lado, passa a vela, lixa. Um lado por vez. Se você esperar a peça toda para lixar no final, você corre o risco da diferença de um lado para o outro. Tá. Tá? Com o rolinho, eu vou aplicar uma camada sobre isto. Olha o que eu falei, ela não fica, ela cobre, mas você percebe uma ligeira sombra embaixo, Você tá vê a vendo? cor no fundo. É. Se ficar totalmente branco, você não consegue fazer a pátina. Agora aqui a secagem, nós vamos trabalhar com o secador. Tá. Passou a tinta e aqui a Isso. gente vai usar o secador para acelerar. Só uma lembrança, o secador com ar frio. Por quê? Se você passar o ar quente sobre isso aqui, você derrete a vela e você estraga totalmente o seu trabalho.
Carlos, vou fazer o seguinte. Enquanto a gente vai acelerar a secagem, então, com o secador, temperatura fria. Eu vi o reloginho aqui, vocês viram, minha amiga? Já são 3 horas. E 3 horas tem aquele momento de espiritualidade durante mulher.com. A gente vai fazer a pausa, mas não perca a hora não, tá? Na sequência, a gente volta para finalizar o passo a passo com o Carlos Saad. Continue com a gente. Já estamos de volta, Carlos Saad permanece conosco. Durante a pausa, turminha, então, com o secador, temperatura fria, a gente fez, né, o processo de secagem da tinta branca. Lembrando, nós passamos aquela misturinha de branco com rosa, foram 2 demãos, entre cada demão lixou. Depois da tinta rosa, nós passamos a vela, é só esfregar a vela. Isso. Logo em seguida, vem com a tinta branca e aí a gente usou o secador para acelerar. O secador frio para não derreter a vela. Perfeito. Acelerou a secagem e não derreteu a vela. Agora, mas é importante repetir, porque às vezes, né, distraído, a gente põe o secador quente. Com a lixa 150, que é um pouquinho mais grossa, você vai lixar. Então, o que acontece aqui? Conforme você lixa, você vai descascar a pintura devido à vela que está por baixo. Aí você pode fazer um desgaste maior na beirada, nas bordas da peça, né? Pode virar a peça aqui. Lembrando que esse trabalho foi feito em toda a parte externa da peça, tá? Feito isto, nós vamos bater o carimbo, que eu coloquei dos lados e atrás, né? Tá. E após o carimbo, 2 demãos de verniz para poder fazer a montagem da peça. Perfeito. O carimbo foi feito com rosa bombom, que é um rosa um pouco mais escuro. Pode ser feito com stencil também, se não quiser fazer carimbo, tá? A gente aplica uma camada. Que tom de rosa é esse? Bonito, Carlos? Rosa bombom, bonito, né? Bombom? Lindo. A gente faz uma camada de tinta bem fininha sobre o fundo da bandeja. Aplicamos o carimbo, certo? E vamos fazer aqui. Esse carimbo foi aplicado nas laterais da peça. Tá? Como ele é um relógio, pode dizer, como um relógio de mesa, pode aplicar atrás também. Que foi o que você fez, né, gente? Olha, tem aqui atrás e nas laterais. Ó, o que nós fizemos aqui, nós aplicamos um carimbo para um lado e o outro, fazendo uma alternância, né? Em cada do arabesco, né? Isso foi feito nas laterais da peça. Ok. Envernizamos com 2 demãos de verniz, intervalo de secagem entre uma demão e outra. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos medir esta parte da peça e vamos medir o papel, cortar do tamanho bem certinho. Tá. Né? Aqui no caso eu aproveitei mais a parte de cima, desprezei a parte de baixo. Eu prendi a parte onde tem a gaiola. Certo. Fiz o corte no tamanho certinho, cola branca no fundo com rolinho e colamos o papel aqui. Tá? Feita a colagem, seca, aplica verniz. E fazemos a montagem do relógio. Aquela maquininha famosa, né, que todo mundo já conhece. Você tira a arruela. Nós vamos encaixar aqui por trás da peça. Tá? E colocamos aqui de volta, parafusando. Fixa bem, para a máquina não ficar girando, né? Depois de feito isso, nós vamos colar os números. Eu inclusive, sugiro para colagem de número, pode ser feito cola branca, pode ser feito com cola quente, pode ser feito a cola de lantejoula. Tá. Eu sugiro a cola de lantejoula porque o aplicador dela é bem fininho. É mais fácil. Então, né? para você colar o número, uma gotinha, aqui, né? O número pode ser em preto, pode ser em dourado, o ponteiro pode ser preto, pode ser dourado. E a pessoa escolhe a cor que quer fazer, né? E é legal mesmo, a própria embalagem da cola lantejoula, né? O tubinho facilita. Mas quem não tem, pode usar A tesoura ficou no carro. outras colas. Mas a gente consegue fazer o improviso. Às vezes você não acha uma tesoura na mão, impressionante, né? Aí a gente dá um jeitinho, quem né, faz cara? artesanato sempre esquece de alguma coisa. Então, olha o que eu falei. Eu pego o número, né? Coloco só uma gotinha aqui, bem, uma aqui, e colo em toda a volta do relógio. Que vai estar no papel. Isso. Como a peça pronta, turminha. Isso. Vou Aquela mostrar. Não maquininha, tem segredo, como a gente. maquininha já está Só instalada, como a máquina do relógio já está instalada, é só colocar primeiro o ponteiro
da hora. Deixa eu mostrar isso em detalhes, Carlos. Às vezes o pessoal, quando compra, fica um pouquinho com dúvida. Então, qual que você coloca primeiro? Primeiro, o da hora. Tá? Encaixa ele aqui. Ele já vai estar parafusado lá, enrosqueado, né? Depois eu coloco o minuto, que é o mais longo. Tá. Primeiro você coloca o menor. Isso. Vamos fazer assim, o menor primeiro, o maior segundo e o maiorzão terceiro. O grandão? O grandão terceiro. Ele Que é o encaixado aqui no segundos, meio. né? Geralmente o de segundo sempre é mais Aí fininho. quando coloca a pilha aqui atrás, é claro que o ponteiro vai andar. Se não der, é defeito na máquina. Legal, então sempre colocando primeiro o ponteiro menor, depois o médio e depois por o último grandão. o maior, que geralmente é o mais fininho dos segundos. Aqui a gente tem a peça pronta mais uma vez. E Amei. está pronto o seu relógio. Quer dizer, você vai invernizar todo ele antes de fazer a montagem, né? Tá. Por que eu invernizei primeiro a pátina, antes de colocar o papel? Se você vai colocar o papel, vai colar, de repente pode esfolar e você estraga a pátina. Invernizar já protegeu. Legal. Aí você cola o papel e monta a máquina. Faço toda a pátina, uso o meu carimbo, o meu Isso. stencil, passo o verniz. E aí, por último, eu venho, colo o papel e aí coloco a decoração, o que desejar. Aqui, pegamos esse cestinho de vine, musgo, um pouquinho de cola quente aqui ou cola de lantejoula, colou o musgo aqui, colamos o passarinho, mesmo processo, e colocamos aqui na parte da frente da peça. E ficou muito legal porque combinou com a Combinando, proposta, isso. né? Que era uma gaiolinha. E esse aí o passarinho arranjinho, tá e esse embaixo. arranjinho vai aqui, colado com cola quente ou cola branca. A cola quente para isso aqui é rápido. Perfeito, Né? arrasou. Gente, contatos do Carlos Sade no vídeo. Quem quiser alguma orientação, só entrar em contato com o nosso convidado. Tem o telefone 11 2091 1702, 11 2091 1702 ou o e-mail cwartesanato@ig.com.br. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Embora tenha sido ontem, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada para todas as mulheres que nos Isso. acompanham. Obrigada pela Obrigado. lembrança.